Projeto de câmara fria, trabalho 2 e fenômenos de transporte B. Acadêmicos Bárbara, Mariane e Victor. Introdução. O armazenamento de maçãs ele serve para conservar e manter a qualidade das mesmas. Para verificar a qualidade das maçãs, são feitas análises laboratoriais. Com essas análises, é possível descobrir quanto tempo elas podem durar, a eficácia do armazenamento, as características físicas delas, entre outras coisas. Processo produtivo. Começa na plantação. As maçãs elas só podem ser colhidas quando atingirem um determinado tamanho, mesmo que elas ainda estejam verdes. Depois de colhidas, as maçãs elas passam por um processo de seleção que vai retirar não só as maçãs estragadas, mas também os galhos, as folhas, a terra, pedras, etc. E após esse processo, as maçãs elas vão ser colocadas em caixas para transporte e serão armazenadas em câmaras frias. A refrigeração. A câmara fria para o armazenamento das maçãs ela deve ser adequada para ela, devendo ter locais corretos para as caixas, para que nenhuma maçã seja esmagada e perdida no processo. A temperatura e a umidade da câmara fria também deve ser controlada, e a validade dos produtos e o que entra e sai do local de armazenamento também é importante para que não fique nenhum produto no local por muito tempo que venha a estragar e contamine as outras maçãs. O objetivo principal do trabalho é o dimensionamento de uma câmara fria para o armazenamento de maçãs. Esse é o layout que a gente utilizou. Aqui a gente tem as numerações. Aqui o 1 então é o nosso condensador, o 2 é o evaporador, o 3 é o painel de controle, o 4 é a porta da câmara fria e o 5 em si é a câmara fria. Considerações. A câmera, então, ela possui dimensões: a altura 5 metros, a largura de 10 metros e o comprimento de 15 metros. E seu volume é 750 metros cúbicos. As condições internas, então, são temperatura interna de 8 graus, umidade relativa 60%. A iluminação possui 6 lâmpadas de 70 watts. O material ele é composto de poliuretano, expandido como isolante entre placas metálicas. A câmera então possui 4 prateleiras de 4 andares. Sua altura total é de 4 metros, a altura de cada andar é de 1 metro e a largura 1 metro. O comprimento 6 metros. Então a sua capacidade de armazenamento é de 96 metros cúbicos. Temos a consideração, então, para o nosso produto, que é a maçã. Então, segundo a literatura, temos que a temperatura inicial é de 30 graus da maçã, a temperatura que deve atingir é 0 graus, a densidade é 1.403 kg por metro cúbico e o calor específico é de 0,94 kg/graus. Aqui temos que o volume total de armazenamento é calculado através da capacidade de armazenamento da câmara, que é de 96 metros cúbicos, multiplicados pelo peso que é ocupado, o qual resulta então no volume total de armazenamento de 135 mil kg. Já o volume diário de armazenamento é de 2/3 da capacidade total, que é de 64 metros cúbicos, o qual resulta em 89.800 kg de volume diário armazenado. Então aqui temos que os trabalhadores têm o tempo de a cada 4 horas, eles vão por 15 minutos, então resultando em 6 vezes por dia. Bom, para efeitos de cálculo, considerou-se alguns acontecimentos que ocorrem na câmara fria, como a diferença de temperatura interna e externa da câmara, que faz com que o calor externo adentre dentro da câmara, né? A infiltração, que é quando ocorre a abertura das portas, o próprio resfriamento do produto em si, e considerou-se também o cálculo do calor interno, que é das lâmpadas, dos motores e das pessoas que ficam dentro. Para a escolha do material de isolamento, efetuou-se o cálculo das áreas das superfícies internas vezes o fator de dispersão, considerando que queremos uma temperatura de 0 graus Celsius, o material escolhido foi poliuretano a uma espessura de 100 mm.
Seguindo com o cálculo de transmissão de calor nas paredes, né? Tem-se aí a diferença de temperatura do ambiente externo e interno, que é de 30 graus Celsius, e, considerando a tabela 2, o fator de dispersão, a gente tem aí que para 30 graus Celsius, o nosso fator de dispersão é 125 kcal por metro quadrado, ao longo de 24 horas, né? Então, o meu Q1, que seria o da transmissão nas paredes, acaba sendo 550 metros quadrados, que é a superfície total, vezes 125 kcal por metro quadrado, que resulta em 68.750 quilocalorias. Para o cálculo da infiltração, utilizou-se o volume interno, que é 96 metros cúbicos, vezes o N, que seria o nosso número de portas, que é igual a 2, vezes o fator da tabela 3 e o fator da tabela 4, vezes, né, o que a gente utilizou ali, 1 menos o E, e esse E é a proteção das cortinas plásticas. Então, efetuando o cálculo ali, a gente pode ver que 96 metros cúbicos, vezes 2 portas, vezes 9, que é o fator da tabela 3, vezes 17,2, que é o fator da tabela 4, menos 1 menos 0,85, que é o fator das cortinas plásticas, o que 2 resultou aí em 3.715,2 quilocalorias. Então, aqui tem-se a tabela 3 e a tabela 4. Vocês podem ver em vermelho que os valores foram utilizados no cálculo do Q2, ou no cálculo da infiltração de calor, lá no slide anterior. Para o cálculo do calor dos produtos, utilizou-se o Q3, que é a massa do produto, vezes capacidade calorífica, vezes variação de temperatura. A variação de temperatura adotada foi de 20 graus Celsius, que é a entrada do produto, menos a temperatura interna da câmara. E então, a nossa massa, né, armazenável é de 89.800 kg e a nossa capacidade calorífica é 0,94 quilocalorias por quilogramas graus Celsius, que resultou aí num Q3 de 1.688.240 quilocalorias. Considerando as pessoas que trabalharão nessa câmara fria, né, a gente pode acompanhar aí o Q4, que é o calor ainda dos produtos, que é o número de pessoas, no caso 2, vezes o fator da tabela 5, que para 0 graus é 233, vezes o tempo de permanência. Então, o nosso tempo de permanência é 1,5 horas por dia. Considerando também o cálculo da carga de iluminação, a gente tem aí o tempo que elas ficarão acesas, né, que é o tempo de utilização, que é de 1,5 hora, vezes a potência, vezes aí o 860 kcal por hora. Então, a gente vai ter 6 lâmpadas que resultarão em 0,39 kW, então será 0,39 vezes 860 vezes 1,5 horas, resultará aí em 503,1 quilocalorias. Considerando o calor devido aos motores, tem-se aí a potência vezes o tempo de utilização. Então serão 4 motores de 0,558 kW, que resultarão em 2,232 kW. O tempo de utilização 24 horas, que resulta num Q6 de 46.068,48 quilocalorias. Então, efetuando aí o calor total, né, ou a carga térmica total, QT, a gente soma todos os calores calculados anteriormente, o Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e o Q6, que resultará aí num calor total de 963.855,8 quilocalorias, né? Geralmente utiliza-se um fator de segurança de 10% acima das cargas, né, que pode ser adotado ou não. Então, calculando a carga térmica requerida, né, tem-se a carga total, o Q total, dividido pelo tempo de funcionamento, que resulta aí numa carga requerida de 40.160,6 kcal por hora. Então, agora, para escolher os equipamentos, a gente pode escolher equipamentos com uma capacidade de aproximadamente 40.000 kcal por hora, ou então capacidades menores, só que o dobro, que é o caso que a gente vai usar para o evaporador a seguir. Evaporador. A partir da carga térmica requerida que é encontrada e da temperatura interna de 2,5 graus, temperatura de evaporação da câmara frigorífica, foi possível especificar em catálogo o evaporador mais adequado para a mesa. O fabricante escolhido para a especificação desse componente foi a empresa Mipal. Dentre os tipos de evaporadores disponíveis no catálogo geral da referida empresa,
Os que possuem uma capacidade mais próxima da requerida são os evaporadores de ar forçado médio, perfil e alta vazão. Verificou-se então que para a temperatura de evaporação necessária, o modelo que possui uma capacidade superior mais próxima da necessária é o modelo 0208, conforme mostrado na tabela a seguir. Então aqui a gente tem o modelo 0208 grifado em vermelho, o qual a gente mostra que entre 0 e 5 graus a gente tem a capacidade mais eficaz para o nosso modelo de evaporador. Aqui temos as especificações do nosso modelo, que é o 0208. Então, os modelos HD e HDL podem operar acima ou abaixo de 0 graus, no nosso caso é 2,5 graus. Os espaçamentos de 5 e 8 milímetros são os mais utilizados para temperaturas acima de 0 graus. E esse nosso evaporador possui 3 ventiladores. Evaporador. Então, esse equipamento compacto é robusto, eficiente e de fácil instalação, a manutenção e também a higienização. Ele tem exclusiva bandeja interna que elimina a fuga inferior do ar e vai aumentando a eficiência térmica e reduzindo o consumo de energia. Mesma capacidade para 50 Hz e 60 Hz com um motor convencional. Possui baixo nível de ruído através de bocais aerodinamicamente projetados, excelente custo versus performance, reduzido consumo de energia. Ele tem um excelente alcance de ar, HD 18 metros e HDL 22 metros. A velocidade final é de 0,25 metros por segundo. Os seus tubos de cobre de 5,8 polegadas de diâmetro externo, flores de alumínio contra flores de aço, espaçamento entre as aletas de 5 a 10, 20 milímetros, de gelo a ar, acabamento alumínio plastificado liso, motor convencional de 50 Hz e 60 Hz com a mesma capacidade e a bandeja de alumínio com cantos arredondados. Unidade condensadora. Utilizando-se a carga térmica requerida e a temperatura interna da câmara frigorífica, foi possível especificar pelo catálogo a unidade condensadora mais adequada para a mesma. O fabricante escolhido para a especificação desse componente foi a empresa Danfoss. Verificou-se que para a carga interna requerida, que era de 491.287,4 kcal, e para a temperatura de evaporação necessária de 2,5 graus, o modelo que possui uma capacidade superior mais próxima da necessária é o OPHG-M100, especificação térmica MT100, conforme indicado na tabela. Capacidade de refrigeração kcal por hora e consumo em watts. Então, aqui a tabela da unidade condensadora, a qual representa e indica o modelo que possui a capacidade superior mais próxima da necessária. Então, onde temos ali na coluna o CC, que representa a capacidade de refrigeração, e o PC, que representa o consumo. A válvula de expansão termostática. Transformando a carga térmica requerida em BTU por hora, tem-se 90.814,24 BTU por hora. Para especificar a válvula de expansão mais adequada para o projeto, foi necessário converter a carga térmica requerida de 90.814,24 BTU para toneladas de refrigeração. Então, sabendo que 1 TR equivale a 12.000 BTU, realizou-se a referida conversão por meio da seguinte equação de proporcionalidade. Então, 1 TR sobre QR é igual a 12.000 BTU por hora dividido por 90.814,24 BTU por hora, que é igual a 7,56 TR. Então, seguindo com uma válvula de expansão termostática, a gente tem essa tabela, onde a gente achou que o melhor modelo de válvula seria esse que está selecionado em verdinho, que é esse OPHGMZ100. A conclusão, então, com isso concluímos que os equipamentos utilizados foram adequados
para o armazenamento das maçãs, e também que os valores encontrados em nossos cálculos estão próximos à literatura. Aqui nós temos algumas referências, e é isso, muito obrigada.